A graça no Espírito. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Que essa paz esteja sobre a sua vida neste momento tão precioso, em que paramos para ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo te envolva com calma, com luz e com discernimento enquanto caminhamos juntos nessa reflexão. Que esta palavra possa alcançar o seu coração como quem conversa pertinho de você, com carinho, com profundidade e com o desejo sincero de edificar a sua vida espiritual. Eu oro para que, ao final desse devocional, você perceba algo novo acontecendo dentro de você, uma clareza nas emoções, uma paz no espírito, uma certeza da graça que te sustenta e te guia todos os dias. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este novo dia. Agradecemos pela vida, pelo cuidado e pela oportunidade de começar tudo entregando ao Senhor, entregando os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade. Clamamos agora, papaizinho querido, fala conosco. Sopra graça sobre o nosso espírito, traz revelação, entendimento, cura e consolo. Dirige cada palavra, cada sentimento, cada passo. Que este devocional seja um encontro real com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje meditaremos em um texto simples, curto, mas carregado de profundidade espiritual. Falo de Filemão, versículo 25, que diz assim: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Glórias a Deus. Esse é o encerramento de uma carta, uma frase que muitas vezes passa desapercebida. Parece apenas uma saudação final, uma bênção de despedida, mas quando paramos para observar com o coração atento, percebemos que Paulo está dizendo algo enorme, algo profundo, algo que carrega um entendimento celestial. A graça de Jesus não é apenas algo que toca a nossa vida exterior, nossa circunstância, nossas emoções, ela alcança o nosso espírito, ela age no mais profundo do nosso ser, ela trabalha naquele lugar secreto, aquele espaço interno onde só Deus pode entrar. E ali que a verdadeira transformação ela acontece. Quando Paulo diz a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, ele está indo além de uma bênção superficial. Ele está declarando que o favor de Deus, a força divina, o agir sobrenatural, o socorro contínuo, a capacitação do alto precisam tocar o espírito humano, porque é no espírito que a vida cristã se sustenta. É no Espírito que entendemos a vontade de Deus, é no Espírito que recebemos discernimento, força, conforto e direção. O Espírito é a parte do ser humano que se conecta com Deus vivo. Aleluias, glórias a Deus. E quando a graça toca o Espírito, tudo ao redor começa a mudar. Não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque nós mudamos por dentro. A graça, ela nos fortalece, nos ajusta, nos alinha, nos liberta de pesos invisíveis. A graça nos leva quando o corpo está cansado. A graça nos renova quando a alma está exausta.
A graça nos orienta quando a mente está confusa. A graça nos guarda quando o coração está vulnerável. A graça no Espírito é o sustento que permite ao cristão permanecer firme, mesmo quando tudo parece frágil. Para entendermos isso, precisamos voltar ao contexto da carta. Paulo está escrevendo a Filemon sobre Onésimo, um escravo que havia fugido, mas que se encontrou com Jesus Cristo. Paulo está enviando Onésimo de volta, transformado, restaurado, perdoado e agora útil. Louvado seja o bom nome do Senhor. O apóstolo está fazendo uma intercessão, pedindo a Filemon misericórdia, reconciliação, restauração. E no final dessa carta, depois de trabalhar o tema do perdão, da restauração e da comunhão cristã, Paulo declara: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Por quê? Porque só a graça poderia sustentar esse processo. Só a graça poderia curar um relacionamento ferido. Só a graça poderia fazer alguém perdoar quem errou. Somente a graça, meus irmãos, poderia transformar um escravo fugitivo em um irmão amado. É só a graça poderia conduzir a Filemon a um tipo de perdão que não nasce da força humana, mas do toque de Deus dentro do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Filemon, você só conseguirá escolher o caminho certo se a graça estiver com o seu espírito. Onésimo, você só conseguirá permanecer firme na transformação se a graça estiver com o seu espírito. A igreja que vai ler esta carta só conseguirá viver o evangelho se a graça estiver com o espírito. E nós também, meus irmãos, nós só conseguiremos caminhar, permanecer, perdoar, esperar, discernir, amadurecer e vencer quando a graça de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo tocar o nosso espírito. Aleluias, glórias a Deus. Talvez você esteja agora enfrentando algo que exige mais do que força emocional. Talvez haja uma decisão difícil, um processo que mexe com você, uma dor que não desapareceu, uma angústia que te acompanha, um medo silencioso, uma preocupação constante, ou até uma ferida emocional que você achava que já tinha superado. E você tenta resolver pela mente, tenta controlar pelas emoções, tenta empurrar com esforço humano, mas nada muda. E Deus te diz hoje: deixa a minha graça tocar o teu espírito. Glórias a Deus. Porque é no Espírito que Ele começa a reorganizar tudo. É no Espírito que Ele te dá paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. É no Espírito que Ele te fortalece com força invisível, como Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 16. Que segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Meus irmãos, é no Espírito que Deus derrama consolo, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando a graça toca o nosso espírito, você começa a ver a vida por outra perspectiva.
Aquilo que antes parecia impossível, agora parece administrável. Aquilo que antes consumia sua paz, agora perde força. Aquelas vozes que antes gritavam dentro de você, agora silenciam, porque a graça trabalha dentro para fora. Ela vai ajustando o nosso espírito, alinhando a alma e fortalecendo o corpo. Ela te dá equilíbrio, te dá direção, te dá maturidade, te dá sobriedade, te dá resistência emocional, te dá foco espiritual. E perceba que Paulo não diz a graça esteja com a vossa mente, nem disse a graça esteja às vossas emoções. Ele vai direto ao ponto mais profundo. Ele diz a graça seja com o vosso espírito. Porque se o espírito estiver alinhado com Deus, a mente se ajusta. Se o espírito estiver cheio da graça, as emoções se estabilizam. Se o espírito estiver firme, o corpo ele encontra força. Se o espírito estiver dominado pela presença divina, o crente permanece de pé, mesmo em tempestade. E é por isso que muitos cristãos se sentem esgotados, ansiosos ou confusos. Eles tentam viver o evangelho apenas com a alma, com sentimentos, com reações, expectativas humanas, mas a vida cristã se constrói no espírito e a graça só flui plenamente quando encontra espaço dentro do espírito. É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero apenas tocar a sua vida, eu quero tocar quem você é por dentro. E talvez você precise reconhecer isso. Talvez perceba que muito do seu cansaço espiritual vem de tentar fazer tudo sozinho, no braço, na mente, na força da alma, e Deus te chama para descansar na graça, não na graça que toca apenas o exterior, mas na graça que repousa sobre o espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, quero falar agora com você de maneira ainda mais pessoal. Talvez enquanto eu falo, você está lembrando de momentos em que Deus te deu paz sem nenhuma explicação. Momentos em que você recebe uma força que não sabia de onde vinha. Momentos em que você tomou decisões sábias sem entender como. Momentos em que você perdoou alguém que te feriu profundamente. Momentos em que você encontrou esperança em dias escuros. Isso não veio da mente, não veio da experiência, isso veio da graça no nosso espírito. Glórias a Deus, aleluias. A graça no nosso espírito é a razão pela qual cristãos atravessam tempestades sem naufragar. É por isso que pessoas que perderam tudo ainda encontram motivos para agradecer. É por isso que crentes perseguidos permanecem firmes. É por isso que pais que enfrentam desafios emocionais com seus filhos continuam em oração. É por isso que alguém com um diagnóstico difícil ainda sorri. É porque há uma graça sustentando o espírito, uma graça que não depende das circunstâncias. A graça no espírito é luz acesa no interior. É voz suave dizendo: eu estou contigo. É presença
que envolve, é força que ergue, é consolo que abraça, é esperança que renasce, é fé que amadurece. Glórias a Deus, aleluias, meus irmãos. É por isso que hoje Deus quer derramar sobre você essa graça interior. Ele não quer apenas te dar bênçãos externas, ele quer te fortalecer por dentro, ele quer aquecer o seu espírito, iluminar o seu caminho e renovar as suas forças espirituais. Agora eu quero trazer para os irmãos algumas práticas simples, diárias, pentecostais, que ajudam seu espírito a se manter cheio desta graça. Primeiro, meus irmãos, cultive uma vida de oração breve, mas constante. Não precisa ser longa, mas precisa ser real. Aquelas pequenas orações ao longo do dia mantêm a chama acesa no nosso espírito, no nosso coração. Um simples Senhor me guia, abre espaço para a graça. Aleluias. Segundo exemplo, meu irmão, leia a palavra, não apenas para entender, para estudar, mas para ouvir Deus falar. A Bíblia não é apenas informação, ela é inspiração. E quando você lê com o coração aberto, o Espírito Santo faz a graça fluir dentro do seu espírito. Oh, glórias! Terceiro, pratique a gratidão diária. A gratidão abre portas espirituais, alivia o coração e reorganiza os pensamentos. A graça flui com mais liberdade em um espírito agradecido. Quarto, esteja sensível à voz interior do Espírito Santo, aquela paz que confirma, aquele aperto que nos alerta, aquela frase que aquece, aquele versículo que volta à memória. Tudo isso é graça no Espírito. Meus irmãos, vamos colocar como quinto, aprenda a descansar. Há batalhas que você precisa lutar, mas há batalhas que você precisa entregar. A graça no Espírito te mostra a diferença. E em sexto, participe da comunhão cristã. A graça flui quando nos conectamos com outros servos de Deus, como Paulo ensina em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O exulamento, meus irmãos, ele enfraquece o espírito, a comunhão fortalece. Talvez você esteja pensando, eu quero essa graça no meu espírito, eu preciso disso. E é exatamente aqui que eu quero caminhar com você para um momento de reflexão e também de apelo. Feche os olhos, não os físicos, do coração, meus irmãos. Por um instante, perceba o que Deus está fazendo dentro de você. Talvez Ele esteja te lembrando de algo que você esqueceu. Talvez Ele esteja te chamando para perto. Talvez Ele esteja acalmando algo que te afligia há muitos dias. Talvez Ele esteja te curando de dentro para fora. A graça está tocando o teu espírito agora. E eu quero te dizer com todo carinho, com toda sinceridade, deixa Deus fazer isso. Deixa Ele derramar essa graça que te sustenta. Deixe Ele envolver o seu espírito com paz. Deixe Ele acender esperança onde a alma já estava cansada. Deixa Ele te renovar. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, eu intercedo agora por
este homem, por esta mulher, por estes meus irmãos, que está diante da tua palavra, diante deste devocional. Derrama a tua graça no espírito de cada um. Toca profundamente, renova, restaura, ilumina, cura, acalma, meu querido Senhor. Endireita os caminhos, tira o peso da alma, estabelece a paz no coração. Que esta pessoa sinta agora o abraço da graça, o sopro do Espírito Santo e a força que veio do alto. Que toda confusão cesse, que toda angústia recue, que toda ansiedade seja entregue aos teus pés. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o espírito dessa pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, de forma poderosa, transformadora e permanente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, que Deus te abençoe grandemente, que você viva os próximos dias com essa graça fluindo dentro de você, sustentando a sua mente, as suas emoções, as suas decisões. Eu te convido a continuar comigo nesta série, porque Deus ainda tem muito a derramar sobre o seu espírito. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem no seu status de WhatsApp para que esse devocional possa alcançar mais pessoas e assim eu e você juntos podemos fazer a obra do Senhor cumprindo o seu ID. Que a paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.